número 4, aleluia, a partir do versículo 1 do verso 14, glória a Deus. Lucas, Evangelho segundo escreveu nosso irmão, que foi um discípulo, médico, um homem culto, ao qual Jesus escolheu como um dos 12 discípulos, para ajudá-lo a fazer a grande obra que Jesus fez ali em todo Israel, Jerusalém. Em 3 anos de ministério, ele se fez homem, habitou entre nós e ali fez muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas. E ele, no meio dos judeus, no meio de mestres, doutores, ele assim faz parte da leitura desta noite, que se encontra aqui em Lucas 4,14. Ele leu dizendo, falando sobre ele mesmo, aleluia, glória a Deus. Diz assim o texto: então, pela virtude ou poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor e em derredor. E ensinava nas ruas. Jesus ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a uma cidade, a sua cidade natal, por nome Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. A cidade de Nazaré, cidade dos seus pais, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele leu. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e era o capítulo de número 61, versículo 1 do livro de Isaías, o profeta messiânico, que ele leu ali diante de todo aquele povo, diante daqueles homens letrados, diante daqueles homens judeus, homens que estavam ali na sinagoga. Ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E correndo, e cerrando, e fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos diante de uma palavra que escreveu Lucas acerca de um momento em que Jesus, em seu ministério, e o seu ministério era tríplice, ou seja, eram 3. Ele veio para pregoar, para pregar, para anunciar as boas novas de salvação. Ele veio para curar, para libertar o pobre, o cativo, o oprimido, o endemoniado, os que estavam em prisão espiritual. A palavra de Deus vai dizer que o ministério de Jesus, quando assim ele começou a trabalhar dentro desse ministério terreno, ele era Deus, mas se fez homem. Era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele sentiu dores, ele chorou. Jesus, ele se entristeceu. Jesus
se alegrou, assim como a Bíblia diz, lá no Evangelho segundo escreveu João, que Jesus sentiu a morte do seu amigo Lázaro, assim também Jesus chorou, Jesus se lamentou, mas Jesus também se alegrou, quando a Bíblia diz que Jesus estava ali certa vez num banquete, ele estava se alegrando ali com aquelas pessoas, e tomou o suco da uva, era um suco forte, verdadeiro, bem feito naquela época. Alguns dizem que ele estava bebendo vinho, mas naquela época não havia álcool, não se tinha o vinho como hoje é industrializado, mas naquela época Jesus estava tomando ali o suco, o vinho puro, que não era o vinho com álcool. Então ali ele estava se alegrando com aquelas pessoas. Aí que foi feito um grande milagre, um dos primeiros milagres que Jesus realizou ali, segundo a Bíblia Sagrada, fazendo com que, quando terminou ali naquela festa, ali o suco, o vinho, Jesus então fez com que os mestres salas trouxessem ali as taças de ouro, de água, e ele transformou aquelas taças, aqueles lugares que colocavam água, e transformou-os em vinho, e assim continuou a festa ali com Jesus. Mas o Senhor, ele não só chorou, ele não só se alegrou. Jesus tinha uma tarefa, tinha um chamado, porque ele estava no céu, porque Deus, o Pai, o Senhor Jesus, o Filho, e a terceira pessoa na Trindade, o Espírito Santo, são um só, eles são coesos, eles são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são trino, mas são um. Eles assim, a palavra de Deus diz que ele, o Senhor nosso Deus, quando começou a trabalhar para criar este mundo, ele se alegrou logo no início, quando começou a fazer o mundo, a criar o mundo, a criar todas as coisas. Ele criou o homem, formou o homem por nome Adão, o primeiro homem na face da terra, e após criar a mulher na costela de Adão, por nome Eva, o primeiro casal na face da terra. O Senhor tinha um plano e um projeto para a vida desse casal, de fazê-los serem felizes, e a partir desse casal multiplicar assim a terra. Mas esse homem e esta mulher não obedeceram a voz de Deus, não obedeceram o mandato, o mandamento. Ah, meu Senhor, mas assim a Bíblia diz que este casal estava jogando por terra toda a obra, todos os projetos que Deus estava criando no céu e na terra. Mas aí Deus vai olhar e vai dizer: se não posso contar com o homem que eu criei, então eu mesmo vou enviar o meu filho, meu único filho. E a palavra diz, Deus diz em João 3, capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por amor de nós, para que o projeto de Deus tornasse a dar continuidade. Ou seja, Deus tem sempre um projeto para o homem, Deus tem sempre uma missão para o homem. Deus quer que o homem viva bem, mas infelizmente o homem busca a alegria, o homem busca viver bem através das drogas, através do vício do álcool, através de drogas ilícitas, lícitas. O homem, a mulher hoje em dia procura alegria, diversos lugares, diversa maneira, em várias coisas, mas não sabe que Deus enviou o seu filho para morrer naquele madeiro, ao terceiro dia ressuscitar, e a obra de Deus dá continuidade. Já que Adão, já que Eva não quiseram obedecer a Deus, agora vem alguém obediente, que assim o anjo visita Maria, aquela mulher que estava desposada de José. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Deus coloca assim esta criança no útero de Maria, a escolhe, envia o anjo Gabriel
para levar as boas novas àquela mulher e dizer que ela era somente uma mulher escolhida para que o Messias nascesse, sem ter relacionamento com o seu futuro marido José. A Bíblia vai dizer que Maria não era nenhuma santa, Maria não foi canonizada, Maria não foi levantada numa cruz, Maria não morreu por nós pecadores, disse Jesus, mas Maria apenas foi escolhida como aquela mulher abençoada para gerar o Salvador, o verdadeiro Deus, o Criador, aquele que iria sofrer no madeiro por amor à nossa alma. E o homem ainda nos dias de hoje não quer entender que há somente um legislador, somente um Deus, somente um rei. Não é João, não é Aparecida, não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não tem outro embaixo do céu, embaixo da terra, digno de ser adorado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Somente o Senhor é Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, é o general, é o capitão, é o advogado, é o legislador. Ele é o Senhor da nossa alma, é ele que liberta as almas que estão cativas e oprimidas por Satanás. É ele que dá um basta. Nessa vida tu não vai mexer mais, diabo. Nesta alma tu não toca mais. É Deus que vai dar ao homem a libertação. Em nenhum outro há. A Bíblia Sagrada diz: em nenhum outro há salvação senão por Jesus Cristo. Aí, através da vida de Maria, a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher vai gerar uma criança e o seu nome será chamado, aleluia, Emanuel, aleluia. O Deus conosco quer dizer Emanuel, o Salvador, aquele que foi assim designado para ali anunciar e libertar o homem, os judeus, daquela vida que viviam assim esperando que um Salvador aparecesse. E ele veio, apareceu, nasceu. E assim a Bíblia vai dizer que quando Jesus de Nazaré nasceu, ali no estábulo, num lugar bem simples, onde guardava animais, onde animais ficavam ali dentro para estar a noite passando. Assim a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu, e assim que ele chorou, assim que o parto aconteceu ali, a Bíblia vai dizer que chegaram alguns homens para levar a ele uma oferta de nardo, de ouro, de incenso, porque estavam trazendo diante daquela criança, daquele bebê, que seria o Salvador. Assim, ali foi levado até ele aquelas especiarias, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava nascendo. E assim a Bíblia vai dizer que cresceu Jesus ao lado de José, o seu pai, a sua mãe Maria. A Bíblia vai dizer que na cidadezinha por nome Nazaré estava ali o Salvador, um jovem, uma criança crescendo, aprendendo a profissão de carpintaria junto com seu pai José. Aí a mocidade dele vai crescer, ele vai ficar jovem, e Deus está ali pulsando o coração de Jesus, está batendo as portas, porque há um caminho a prosseguir, há um propósito, há uma obra a ser feita. E Jesus, ele ali sente que o momento de fazer a obra havia chegado. Agora ele se despede do seu pai, se despede da sua mãe, e vai ao encontro da escolha. Ah, Senhor, a tua palavra vai dizer que o Senhor sai dali, do meio da sua parentela, aqui na terra, e vai começar a escolher 12 homens, para assim estar propagando o Evangelho. Mas para que esses alunos, para que esses discípulos se tornassem também um dia mestre, eles precisavam aprender com Jesus, que é o mestre, que é o professor, que é o sumo sacerdote. Assim
A Bíblia vai dizer que Jesus começou a fazer sinais e maravilhas, tanto ali em Cafarnaum, Jerusalém, na Judeia, na Galileia. Jesus percorreu toda Jerusalém, todo Israel, pregando a palavra, curando enfermo, libertando o oprimido, cativos de Satanás, pessoas que estavam vivendo uma vida desgraçada, uma vida que eles achavam que era vida, mas era morte, porque o homem que anda sem Deus está morto espiritualmente. O homem e a mulher que anda sem o conhecimento da verdade, que está em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. O homem que não conhece essa verdade, pois no versículo 36 diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem libertação em outro. Ninguém pode trazer libertação senão o próprio Jesus Cristo. E aí então ele começa a fazer sinais e maravilhas. Até então, quando ele começa a ser perseguido pelos judeus que não receberam, não aceitaram, não entendiam, porque estavam com os ouvidos fechados, estavam com os olhos cegos. Homens que estavam guiando os judeus naquela época estavam cegos e guiando os cegos para cair no abismo, para cair no buraco. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João, e vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, ele veio primeiro para o povo judeu, mas o judeu não recebeu como rei. Quando ele entra na cidade, montado num filhote de jumento, numa jumentinha, alguns entendem, alguns compreendem, alguns se libertam, alguns recebem, mas a maioria do judeu, os sacerdotes, sumos sacerdotes daquele lugar, os romanos, ninguém recebeu Jesus como Senhor. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer agora que procura sim matar em Jesus, quer destruir aquele que está dizendo entre eles que ele é o Salvador, que ele é o escolhido de Deus, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas os ouvidos e os olhos estavam fechados espiritualmente, e hoje não é diferente. Quantas pessoas se encontram com os ouvidos fechados? Quantas religiões, quantos lugares estão dizendo: vem aqui, venha por aqui, e estão conduzindo essas pessoas a buraco, a abismo, porque elas não encontram paz no espírito, eles não encontram consolo para a alma. A pessoa que estão em determinadas religiões estão vivendo uma prisão espiritual, estão vivendo uma vida cativa, estão sendo ludibriadas, iludidas, porque o diabo, ele vem com uma aparência boa, uma aparência de uma falsa religião, e coloca as pessoas aprisionadas nela. Então, assim como diz a Bíblia Sagrada, que os judeus, os romanos começaram a se unir contra Jesus, e a Bíblia vai dizer que assim um dia crucificaram Jesus, o prenderam, fizeram ele caminhar pelas ruas, levando uma parte de cima da cruz. A Bíblia nos diz que ele andou ali sendo chicoteado, e as pessoas olhavam e ninguém o ajudava, porque os romanos não deixavam ninguém encostar em Jesus. Ele estava sendo conduzido a via cruz, ele estava sendo conduzido como um ladrão, ele estava sendo tratado não como Rei dos Reis, não como Senhor dos Senhores, mas como um ladrão, um homem mau, um homem perverso. E assim eles fazem Jesus caminhar pelas ruas, sofrendo, sendo chicoteado, na ponta do chicote, que tacavam em Jesus, que batiam em Jesus nas pontas. Dizem alguns historiadores que haviam com pedaços de ossos, que quando batia na pele, chegava a arrancar um pedaço da pele, algo que doía muito, e Jesus sentiu essas dores por nós, Jesus sentiu essas dores por mim. Jesus passou na cruz, no madeiro, carregou por minha culpa, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelo meu engano e pela danação. Mas a palavra de Deus vai dizer, e agora nós chegamos aqui no texto que nós lemos, que Jesus está ainda fazendo a leitura dentro da sinagoga dos judeus, e a Bíblia vai nos contar que aqueles judeus, alguém usado por Deus, pega agora o Torá e coloca na mão de Jesus.
e usado por Deus. Aquele homem não sabe, mas Jesus agora vai ler o capítulo 61, versículo 1 do livro do profeta messiânico, o profeta que havia profetizado antes mesmo de nascer Jesus, há 600, 700 anos antes de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que assim, quando Jesus leu no meio daqueles homens doutores, aqueles homens não entenderam, não acreditaram, mas muitos ali se converteram, porque realmente o Cordeiro de Deus estava ali, o Senhor estava ali. E ao ler o capítulo 61, nós vamos entender que Jesus estava dizendo para aqueles homens, aquelas mulheres, que ele tinha poder para curar, para libertar, para tirar o homem daquela situação que muitos naquela época se encontravam. Hoje nós estamos pregando o arrependimento, a salvação, as boas novas, e a palavra de Deus diz que feliz e bem-aventurado é o homem que leva a salvação, que anuncia a salvação. E nós estamos anunciando a salvação, mas o povo ainda não creu. Assim como os judeus daquela época, o povo ainda não creu, mas graças a Deus que o Evangelho continua crescendo. Graças a Deus que o Evangelho tem sido pregado não só no Brasil, mas no Oriente. Meu Senhor, obrigado pela vida dos missionários que estão no campo, largaram a sua vida, pararam de viver a sua vida, deixaram o luxo, deixaram a vida e estão lá no meio de mato, no meio de Pantanal, na África, estão lá no meio, onde estão pessoas que estão matando cristãos, lugares como a Coreia, onde o presidente é um ditador e mata e destrói os crentes, mas eles não estão se acovardando, eles estão pregando a palavra, que quem ouve, não querem ouvir, mas a palavra tem sido pregada e vidas têm se convertido nesses países de cortina de ferro, esses países em que ditadores estão aprisionando as vidas. Oh, meu Senhor, muito obrigado, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que assim um dia, quando acabara de ler ali naquele cenáculo, naquele lugar, naquela igreja, vamos dizer assim, onde os judeus se reuniam, a Bíblia vai nos dizer que assim que ele acabara de ler, ele não foi bem recebido ali por alguns, mas todo o poder estava e está na mão de Jesus. E ele assim também, ele outorgou este poder aos discípulos para fazerem a sua obra. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 28, se encerra com as últimas palavras ali do apóstolo Paulo, mas ele não termina, porque os atos dos apóstolos foram atos feitos com a ajuda do Espírito Santo, e nós, os gentios, que fomos ganhos através da vida de Paulo, temos continuidade. Nós somos os atos dos apóstolos, nós somos os apóstolos que estamos dando continuidade a esta obra, e se for preciso morrer por amor a essa obra, estamos prontos para morrer por amor à obra, porque a obra de Deus é essa, que digamos a essas pessoas que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância. Jesus veio para libertar o homem, Jesus veio para libertar a mulher do pecado, Jesus veio para libertar a mulher e o homem da feitiçaria, da idolatria. Jesus veio para libertar o homem e a mulher de todo o projeto maligno de Satanás, que veio para enganar o homem e a mulher, dizer que ele pode ser o que ele quer ser, mas não. Jesus disse que já fez lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, no seu capítulo 3,
que Ele é que formou o homem e Ele formou a mulher segundo a sua semelhança. Então, nós que cremos na palavra, estamos pregando que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo é que orienta o caminho para o homem chegar ao céu. O céu é real, Jesus é real, e um dia Ele virá nos buscar ou nos chamar para viver eternamente na glória com Ele. E muitos não estão se apercebendo. Os dias são rapidamente abreviados, os dias passam muito rápido. Quando nós começamos o dia 5, 6 horas da manhã, daqui a pouco já anoiteceu, como o dia de hoje, domingo. Assim a Bíblia diz que os dias são abreviados por causa dos escolhidos, e em breve Jesus, Ele não porá mais os pés nessa terra pecaminosa, mas Ele estará sobre as nuvens, dará ordem ao arcanjo que toca a trompeta, e num sinal, num som inaudível, imperceptível ao ouvido humano que não tem o Espírito Santo, que não tem a presença de Deus, vai ouvir, e a igreja, nós seremos tirados, a noiva do Cordeiro será tirada e levada para o céu para viver eternamente com Deus. Não é uma história da carochinha, não é uma fábula. Jesus está voltando, Ele está à porta, Ele está à porta. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, assim a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se você abrir nesta noite a porta do teu coração, Jesus vai entrar, Ele vai cear na tua casa, vai viver contigo, vai tirar você dessa situação da opressão maligna do diabo, vai tirar você nesta noite que está com o espírito te atormentando a tua vida, está com vontade de dar fim à tua vida, quer se matar, quer tirar a própria vida, mas Jesus te diz nessa noite, só Ele tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. Então, a mentira, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, ele nunca se manteve na verdade, por isso ele é mentiroso, enganador. Então, se ele está soprando no teu coração, soprando no teu ouvido, dizendo que não tem mais jeito para você, que a vida agora é essa mesmo até a morte, ei, eu quero te dizer, diante da Bíblia Sagrada, que existe sim, existe uma nova vida para você, existe uma vida nova, onde você pode ter conhecimento da verdade e pode viver uma vida de alegria, de paz do Espírito. A gente pode ter problemas financeiros, a gente pode vir a enfermidade, mas nós somos um povo que está sempre alegre, sempre satisfeito, porque a presença de Deus, o caminho que nós estamos trilhando, nos faz bem. A presença de Deus nos faz bem, nos dá a alegria. Nós podemos deitar na nossa cama e dormir tranquilo, porque o Senhor, Ele nos faz repousar seguramente. Quantos não têm conseguido dormir com problemas financeiros? Quantos não têm conseguido dormir porque estão atormentados pelo diabo, pelo enganador, pela falsa religião? Quantos estão sendo ludibriados nesta hora, neste momento? Quantas pessoas não estão tirando a sua própria vida, se jogando na frente de um carro numa rodovia, tomando veneno para se matar, ou assim, aqueles remédios de tarja preta, tudo junto, com bebida alcoólica, para ter aquele momento em que subitamente morre, pronto, acabou. É mentira do diabo. Ei, deixa eu te dizer, o diabo está te enganando de novo, porque não morreu e acabou tudo. Não, é mentira. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que existe um lugar chamado inferno, e o inferno é real. Lá o bicho não morre, é tormento o dia todo, a noite toda. Lá os demônios que estão aprisionados
justamente aprisionados para atormentar as vidas. Justamente a prisão vai continuar. Não adianta estar vivo hoje, estar vivendo numa prisão espiritual, e quando morrer, o diabo te diz que dar fim na tua vida é a solução, mas não é não, porque quando você morre sem Cristo, sem a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que você vai para um lugar chamado inferno, e lá é tormento eterno, eternidade. Quer dizer, se você lê no dicionário, o homem escreveu a tradução, é para sempre, eternidade é para sempre. Aonde você quer passar a tua eternidade? Quando teus olhos pararem, fecharem e o teu coração parar de bater, para onde você vai? Para onde você quer ir? Aonde você acha que vai estar? Há algumas religiões que falam sobre reencarnação, há algumas religiões que dizem que você vai voltar de uma outra forma, em outra pessoa, ou no animal. É outra mentira de Satanás. Outras religiões dizem que vai haver um purgatório, aonde vai se pagar as penitências, aonde vai ser liberto e vai ter o perdão. É outra mentira do diabo, porque a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, somente Jesus, somente em Cristo é que o homem vai ter um encontro com Deus quando passar desta vida. Aleluia, glórias a Deus. Então Deus, assim, quando o próprio Jesus faz a leitura desta carta, deste Torá, diante daqueles homens, ele fala de si mesmo, ele revela ali aqueles homens que ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, e o que ele veio para fazer. Ele não veio para andar de carro, ele não veio para ter uma vida boa, ele não veio para juntar patrimônio, riqueza, ele veio para morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Enquanto ele ressuscita no domingo pela manhã, também ressuscita o projeto que havia Deus feito lá com Adão e Eva. Ressuscita. Que projeto é esse? O projeto de nós estarmos de novo no céu, de estarmos novamente na presença de Deus, de irmos morar no céu, porque até então a Bíblia diz que por causa de Adão, por causa de Eva, do pecado humano, nós somos destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Destituído, separado, largado, sobrado, tirado. Mas aí a Bíblia vai dizer: por um homem entrou o pecado, mas por outro homem, Jesus Cristo, entrou o perdão, a salvação, e agora a gente pode continuar dentro do projeto de Deus. Nós estamos inseridos dentro do projeto de Deus. Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para essa nação, para o Brasil, para o Oriente. Deus tem um projeto para o ser humano e a raça da terra. Deus não criou o homem para viver aprisionado por Satanás. Deus não criou o homem para viver em luxúria, em riqueza. Não, Deus criou o homem para que o homem o adorasse a Deus, quisesse estar na sua presença, porque não tem coisa melhor do que a presença de Deus na vida do ser humano. Tanta gente se alegrando, vai para o estádio de futebol, vai torcer pelo time que ama, e se esbela, se acaba, e aquilo no outro dia está cansado, sem voz, e nada aconteceu em favor dessa pessoa. Ele gastou dinheiro, torceu, pagou a entrada do estádio, pagou a bebida, saiu de lá. Isso quando sai, quando não matam, quando não roubam essas pessoas, aí volta para casa, a semana começa, se inicia, chega no trabalho arrebentado, a semana se torna uma semana exaustiva, difícil, mal-humorado. Mas quem tem Jesus torce, mas é pelo Espírito Santo, está na sua vida, porque nós temos assim um exemplo na Bíblia Sagrada sobre a vida de Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão perdeu a presença do Espírito Santo, e por isso não pôde realizar obras grandes, como aqui Jesus disse que no nome dele nós faríamos obras maiores. Que nesta noite o Espírito Santo possa, através desta palavra simples, pregada, independente de quantidade de pessoas, mas que tenha chegado
no coração, no ouvido daqueles pela qual Jesus assim nos fez trazer esta palavra. Jesus é o mesmo hoje, ontem, no passado, no futuro, no presente. Jesus sempre será Deus, Rei. E assim nós temos certeza que nós, na presença de Deus, podemos realizar essas obras que Ele também fez, curando no nome de Jesus, libertando no nome de Jesus. Assim o Senhor conduziu Jesus para fazer tantas coisas que Jesus fez na terra e continua no céu fazendo para nós aqui na terra. Nós como servos, nós como a noiva do Cordeiro, também Deus tem outorgado poderes através do Espírito Santo para nós realizarmos essa obra. Então está aí, a porta está aberta, está aqui no 503 desta rua, está aberta para poder você entrar por essas portas e conhecer aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia por amor da tua alma. Que Deus faça com que as escamas de seus olhos caiam, que os teus ouvidos sejam abertos e que Satanás saia da tua vida para que não te atrapalhe mais, te impedindo de ouvir e seguir a Jesus. Amém. Nós agradecemos a Ti, Espírito Santo, por este momento, em nome de Jesus. Agora nós oramos.